Externamente, o nariz é dividido nas seguintes regiões: raiz, dorso, também chamado de corpo do nariz, ápice, asa, e essa é a região da narina por onde o ar entra e dá seguimento nas porções condutoras. Internamente, o nariz possui duas estruturas extremamente importantes, que são denominadas de conchas nasais e de meatos nasais. As conchas nasais formam um conjunto de 3 conchas e os meatos também. No interior do nariz, nós temos 3 conchas nasais. A primeira é denominada de concha nasal superior, a segunda de concha nasal média e a terceira concha nasal inferior. Entre a concha nasal superior e a concha nasal média, nós temos uma depressão denominada de meato superior. Entre a concha nasal média e a concha nasal inferior, nós temos uma nova depressão denominada de meato médio. E entre a concha nasal inferior e a região do palato, nós temos uma última estrutura denominada de meato inferior. Essas estruturas têm a função de fazer o processo de filtração do ar que nós inalamos para dentro do nosso sistema respiratório. Neste interior ele é aquecido, filtrado, para depois dar seguimento na porção condutora. E filtrado nessa região interna do nariz, o ar dá seguimento por um novo órgão denominado de faringe. A faringe é um órgão muscular localizado tanto na região nasal quanto na região oral. Por esse motivo, essa porção da faringe é denominada de nasofaringe. Essa outra porção, que está localizada na cavidade oral, é denominada de orofaringe. E ainda a tua continuidade, denominada de laringofaringe, por estar localizada próxima à laringe. Esse órgão, ele é formado por 4 cartilagens extremamente importantes. Essa é a cartilagem tireoide, também conhecida como pomo de Adão, que em homens deixa a região cervical levemente mais proeminente. Abaixo da cartilagem tireoide, nós temos a cartilagem cricoide, que também pode ser observada nessa região posterior. Mais importante, nós temos aqui, fixado à língua, a cartilagem epiglote. Ela tem uma função extremamente importante, pois a faringe ela é um órgão comum tanto ao sistema respiratório quanto ao sistema digestório. Durante o processo de respiração, essa cartilagem epiglote permanece levantada para o ar fluir tranquilamente pelo tubo respiratório. Durante o processo de deglutição, essa cartilagem se abaixa, fecha o tubo respiratório e permite que a passagem do alimento desça pelo tubo digestório e não pelo tubo respiratório. Nesta peça, nós podemos evidenciar alguns órgãos que fazem parte da porção condutora do sistema respiratório. Aqui nós temos a laringe, aqui nós temos a traqueia, que dá continuidade com os brônquios e as suas ramificações. Lá na laringe, nós podemos fazer a recordação da cartilagem tireoide e a cartilagem cricoide logo abaixo. A traqueia é um órgão muscular formado por aproximadamente 20 anéis cartilaginosos incompletos em formato de C. O ar desce pela traqueia e, ao encontrar o final, ela é bifurcada pelos brônquios. Na porção final da traqueia, ela sofre uma bifurcação para o interior do pulmão. Essa bifurcação é denominada de carina da traqueia, pois nessa região a traqueia sofre uma leve elevação. Após o processo de bifurcação, a traqueia passa a ser denominada de brônquios e os primeiros brônquios que aparecem são chamados de brônquios principais. Brônquio principal direito, brônquio principal esquerdo. Com as ramificações, os brônquios começam a ter nova denominação. Aqui nós temos um brônquio principal, aqui nós temos um brônquio lobar, que é ramificado nos brônquios segmentares. Recapitulando os órgãos da parte condutora do sistema respiratório, aqui nós temos a região da laringe, que em sequência tem a traqueia. Nessa região da laringe, vamos salientar 2 cartilagens importantes que podem ser visualizadas. A cartilagem tireoide, em maior tamanho, e logo abaixo a cartilagem cricoide.
Vale ressaltar que a traqueostomia é um procedimento cirúrgico para favorecer o processo de respiração de pacientes. Ela é realizada nesta região da traqueia, logo abaixo da cartilagem cricoide. Dando sequência, a traqueia é um órgão muscular formado por aproximadamente 20 anéis cartilaginosos incompletos em formato de C. O ar é conduzido pela traqueia até a porção final, que é denominada de carina da traqueia. Nessa região, essa denominação se deve a uma leve proeminência da traqueia, que em sequência é bifurcada nos brônquios direito e brônquio esquerdo principais. Na parte respiratória, nós vamos falar especificamente a respeito do pulmão. O pulmão é um órgão localizado na caixa torácica, em par do lado direito e do lado esquerdo. Devido à sua comunicação com outras regiões, ele apresenta faces. Esta região inferior, que se comunica diretamente com o diafragma, é denominada de face diafragmática. Esta região, que se comunica com a região mediana do corpo, é denominada de face mediastínica, e estas regiões anterior e lateral, que se comunicam diretamente com as costelas, com a caixa torácica como um todo, é denominada de face costal. O pulmão, ele é dividido em base, nessa região inferior, e ápice, nessa região superior. O pulmão direito, ele é diferente do pulmão esquerdo pelo número de lobos e pelo número de fissuras. Os lobos são as estruturas de divisão do nosso pulmão e as fissuras são justamente as estruturas responsáveis por este processo de divisão. O pulmão direito, ele apresenta 3 lobos, denominado de lobo superior, lobo médio e lobo inferior. Já o pulmão esquerdo apresenta somente 2 lobos, que são denominados de lobo superior e lobo inferior. No pulmão direito, o lobo superior está separado do lobo médio pela fissura horizontal. Então, a fissura é um corte que separa o lobo superior do lobo médio. Mais abaixo, nós temos uma fissura oblíqua, que separa o lobo médio do lobo inferior. Já do lado esquerdo, nós temos somente a fissura oblíqua, que separa o lobo superior do lobo inferior.